Olá pessoal, a gente está aqui para dar continuidade, né, à solução de equações da diferença. Temos trabalhado aí com as soluções de equações da diferença de coeficientes constantes, certo? E aí, até agora a gente falou um pouco sobre como obter a solução homogênea, e aí estamos começando agora a fazer alguns exemplos de solução particular, para que depois a gente possa juntar as duas coisas, né, e obter a nossa solução conjunta, que é a soma da solução homogênea com a solução particular, como a gente falou já desde o começo dessa apresentação. Acaba tendo mais tempo, né, de resolução. Estou tentando fazer com que as contas sejam mais detalhadas possível, porque quando a gente mostra, né, na forma de vídeo, nem sempre tudo é entendido de primeira, então às vezes o pessoal quer perguntar, mas não tem essa interação muito rápida para receber as informações, então é interessante que a maior quantidade de informações seja dada no vídeo, né? Então, o que a gente fez na aula passada foi, no vídeo passado especificamente, foi resolver essa equação aqui. Encontramos a resposta para uma solução particular, especificamente para a equação de primeira ordem. E aí esse aqui é mais um exemplo para a solução particular, só que de equação diferencial de segunda ordem, certo? Ou seja, a gente tem aqui atraso menos 1 e menos 2, certo? Então, só para fazer um resumo aqui, né? Essa solução particular, basicamente a gente tem que pegar o y, né, e assumir que essa solução é dada por Ku de n, onde U é o degrau, certo? Ou então alguma outra da tabela, dessa tabela aqui, aí a gente teria que olhar, certo? Porque esse exercício aqui vai ajudar a gente, quer dizer, essa tabela aqui vai ajudar a gente a fazer o exercício que a gente tem ali, porque a entrada não é uma constante, né? A entrada é 2 elevado a n, até tem a aqui, mas é 2 elevado a n, certo? Então, como é 2 elevado a n, a gente vai olhar na tabela, k vezes m elevado a n seria o formato da resposta que a gente vai utilizar, certo? Aí depois de fazer isso, a gente substitui, né, o primeiro valor, que torne todos os degraus igual a 1, porque degrau tem um instante de tempo que ele começa a ser 1, né? Abaixo dele ele é igual a 0. Se for o degrau não deslocado, é o instante 0, mas aí ele pode, por exemplo, ser o degrau no instante n menos 1. Então seria o instante 1. Instante n menos 2 seria o instante 2. Então a gente substitui o n, né, encontrando esse valor, aí encontra o valor de k e substitui na equação lá da solução particular, obtendo o valor de k. Aí a gente tem essa solução particular, certo? E então vamos começar aqui a nossa solução, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, deixa eu só copiar aqui a equação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui, temos essa equação, queremos encontrar a solução particular dessa equação a diferença, certo? Então nós vamos colocar aqui que nossa solução particular, yp, ela vai assumir uma forma conforme aquela tabela que eu já tinha falado. Aqui está a tabela. Aí, o que a gente tem que pensar, né? Qual é a forma da minha entrada? Então, minha entrada, se a gente olhar lá naquela equação, né, o meu x de n é igual a 2 elevado a n. Então, como a gente tem essa entrada, né, e a gente colocar lá só o k, aí a gente pode ter um problema na hora de encontrar a solução. Então, o que a gente vai fazer é com que a nossa solução k seja isso aqui,
seja o segundo da tabela, né, de acordo com o degrau. Ou seja, aqui nessa tabela a gente está vendo, né, se for A vezes M elevado a N, aí no nosso caso é 1 vezes 2 elevado a N, né, nossa entrada. Então nossa resposta vai ser, nossa solução particular vai estar na forma K vezes 2 elevado a N, que é basicamente de acordo com a minha entrada. Então ali eu vou colocar basicamente o formato da minha entrada, que vai ser K, né, vezes 2 elevado a N. Depois eu boto o N, né, vezes o de N, que é o degrau. Aqui não tem o de N, mas a gente já vê que a solução tem que ser maior do que zero, maior ou igual a zero, certo? Então aqui acaba sendo K vezes 2 elevado a N, U de N. Então, eu tenho essa forma aqui, certo? E agora a gente basicamente tem que começar a seguir lá o procedimento da tabela, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, né, é substituir lá e conseguir o N, os degraus igual a 1 nas equações que a gente substituir, certo? Então estou colocando aqui a equação diferencial mais embaixo, quer dizer, a equação de diferença mais embaixo, para que a gente possa partir dela, certo? Então se o nosso y é igual a k vezes 2 elevado a n, u de n, né? O que a gente tem que fazer agora é substituir aqui no lugar de y esses valores. Então vamos lá. Aqui no lugar de y eu tenho k vezes 2. Eu vou botar os n depois. O de n, que é o primeiro y, aí depois igual, né, a 5 sobre 6. Vou botar aqui os parênteses. Existe y de n menos 1, ou seja, k vezes 2 elevado a n menos 1, né, u de n menos 1, menos, estender aqui a equação, menos 1 sobre 6, aí agora o y, né, então k, 2 elevado a n menos 2, u de n menos 2, menos a entrada, que é x de n. E aí x de n é 2 elevado a n u de n. 2 elevado a n u de n. A gente sabe que é u de n porque existe uma condição que n é maior que zero, certo? Maior ou igual a zero. E o sinal que a gente multiplica para tornar isso verdade, né, é o degrau. Então aqui eu vou só precisar colocar os degraus. Então aqui é n. Aqui vai ser n menos 1. N menos 2 e 2 elevado a n aqui. Então agora a gente tem o formato da nossa solução, né? Substituímos na equação a diferença original, a nossa solução particular. Para quem não lembra como é que era o formato da solução particular, está mais lá em cima, mas eu vou dar uma cópia e colar aqui embaixo. Então, nossa solução particular ficou com esse formato. Então nós substituímos o yp no lugar de yn, né?
E aí nós temos a solução aqui. E aí nossa próxima tarefa, né, segundo o que foi colocado lá no algoritmo, é que a gente substitua o n de maneira que todos os degraus sejam iguais a 1. Então, para que isso aconteça aqui, o meu n tem que ser maior do que 2, maior ou igual a 2, certo? Então aqui é uma condição, n deve ser maior ou igual a 2. E se a gente substituir o n por um número maior ou igual a 2, a gente vai obter aqui os seguintes valores, né? Vou só copiar em cima aqui e colar para fazermos em cima desses valores que já estão aqui. Aí a gente corta a equação para ficar mais fácil, né? Então eu já vou colocar o valor 2 aqui para a gente saber quanto é que como é que vai ficar, né? Então aqui posso apagar todos os valores de n. Deixa eu aumentar o tamanho da borracha. Então todos os valores de n aqui, você vem e vai substituir por 2, certo? Então agora aqui vai ter 2. Aqui vai ter 2, 2. Pronto, então substituir aqui 2 no lugar de todas as variáveis n, de maneira que agora a gente já consegue entender o seguinte, né? Aqui nos degraus, esses 3 degraus, quer dizer, os 4 degraus, todos eles vão dar valores maiores de tempo, né? Internamente aqui no U, vão ser valores maiores ou iguais a zero. Se esses valores são maiores ou iguais a zero, significa que o todo vai ser igual a 1. Então, substituição aqui vai ser 1 e 1. Aí, 2 vezes 2, a gente vai ter aqui também 2, né? Aqui a gente vai ter 2 elevado a 0. E aqui também é 2, né? Esqueci de escrever aqui no 2 elevado a n o número 2 aqui em cima. E aqui também. Então, se a gente juntar todos esses indivíduos aqui eu vou ter 4, né? Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 1, 2 elevado a 0. E aqui eu vou ter 4. De maneira que o que vai ficar aqui vai ser 4K, certo? Porque é 4 vezes 1 vezes K, 4K. Aí aqui vai ficar 5 sobre 6, né? 5 sobre 6, que vai multiplicar 2, que vai multiplicar K. Então, 5 sextos vezes K vezes 2
vezes 1. Aí menos. Aí eu vou ter aqui 1/6 vezes K vezes 1 vezes 1. Então, 1/6 vezes K vezes 2 elevado a 0, que é 1, vezes U de 0, que é 1 também. Então, vai ficar só menos 1/6 K. E ali, menos, quer dizer, eu botei menos. Na verdade é mais. Não sei porque que eu botei menos aqui. É mais aqui. Mais. Certo? Mais 4. Então a solução vai ficar assim, né? E aí a gente consegue encontrar o valor de K, né? Então se você jogar o K para um lado e o outro aqui, você vai ter né, 4K menos 5/3 de K mais 1/6 de K vai ser igual a 4. Então aqui você pode multiplicar por 6 em cima e embaixo. Podia ter feito aqui, né? Então aqui 6 vezes 4, né? E dividido por 6. Vou botar aqui parênteses. Aí 10, 1/6. Então aqui eu tenho 14/15. Então, K vai ser igual a 6 vezes 4 dividido por 15. Seria a soma aqui, né? 24 menos 10 mais 1. E aí, como todo mundo aqui é 6, posso passar o 6 aqui. Então aqui eu tenho 24. Aí você consegue fazer isso aqui, né? Dividir por 3 em cima e embaixo. 3 vezes 5, 15. Então aqui eu tenho 8 dividido por 5, que seria o valor de K, certo? E aí finalmente a gente pega aqui na solução particular, né? Que é esse formato que a gente escolheu com base lá na tabela e tudo mais. Aí a gente pega o valor de K e substitui por 8,5. E aí essa seria a nossa
solução particular, certo? Então, na sequência aqui, a gente vai partir para a próxima etapa, que é juntar a solução particular com a solução homogênea para encontrar a solução total de uma equação à diferença. Okay? Então, fica aí para o próximo vídeo.